Olá, amigos telespectadores, estamos no ar com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus, com o pastor Dave Robertson. Hoje o ensino que ele vai ministrar é sobre a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 17. Aliás, você já pode deixar a sua Bíblia aberta para acompanhá-lo atentamente. E ele vai explicar com muita clareza o que quer dizer aquele pedaço que toda obra será manifesta no dia do Senhor. Não vai ficar dúvida nenhuma para você. E também ele vai ensinar, segundo o que Deus diz nesses versículos, que nós não devemos ofender nem machucar os bebês espirituais, que nós temos que amá-los. Então vamos acompanhar o pastor Dave agora. Vamos lá, Dave. What direction does praying in tongues herd you into? Em que direção que a oração em línguas te leva? Huh? What direction does it herd you? Em que direção que ela te leva? I remember when he put the worship limb Eu on. lembro quando ele colocou o galho da Just to adoração receive his love. para receber o amor dele. The fasting limb. O galho do jejum That helped get my flesh out of the para eu way. tirar minha carne do caminho. Assimilation limb. O galho da assimilação. How to offer my soul on the altar of God's word. Como oferecer a minha alma no altar da palavra de But Deus. that last thing he put on, Mas essa última coisa que ele pôs, that love of God, o amor de Deus, started herding me in the direction of it. tem me levado na direção disso. I got such a look at God's character. Eu pude ver muito bem o caráter de Deus. Verses started to open Os versículos começaram a se that I abrir. could not understand before. Versículos que eu não entendi antes. It's no small thing Não é uma coisa pequena that he kept putting this statement. que ele sempre traz essa frase. All love never fails. O amor nunca falha. And if you add charity to your walk, E se love, você adicionar caridade ao you'll never be unfruitful nor seu caminhar, barren você não vai ser in your infértil walk. ou sem fruto no It's seu chamado. funny how he keeps É saying engraçado que ele sempre fala that this is where it's all bringing you. que é até isso que isso está te levando. Well, he told me, Ele me disse, look, olha, quit hurting the kids. pare de machucar as crianças. It's enough for me. Já é suficiente para mim. If they don't want to listen to you, Se elas não querem te ouvir, they're going to be here with me one day. elas vão estar comigo aqui um So dia. stop Então parem fighting with them. de lutar com elas. Do you want to go on that little bitty piece yet? Querem um pouquinho mais em frente? He rules. É ele que comanda. Let's kick this in. Vamos então, 9th verse. versículo I'll 9. read one, Martha will read Vou one. ler a Marta ler We are laborers together with God. Ye are God's husbandry, you are God's building. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. According to the grace of God, which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he builds thereupon. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. In other words, Paul was saying, Em outras palavras, Paulo estava there's dizendo, no other foundation não existe outro fundamento, but the one the apostles laid, além do que os apóstolos colocaram. Jesus Christ crucified. Jesus Cristo crucificado. Everything is built upon that. Tudo está construído em cima disso. There is no other Não foundation. existe outro fundamento. So now he's giving a warning as God's laborers. Então agora ele está te dando um aviso como um operário de Deus. Take heed how you build. Preste atenção como você edifica. Now notice when he starts listing Note como ele começa a listar precious metals, os metais preciosos, jewels, joias, then hay, wood, stubble. e aí a palha. Some of those are purified, Alguns desses são purificados, like gold, como o ouro, silver, a prata, but hay, wood, and stubble, mas a palha it burns. queima. He's liking these things to your works, Ele está comparando isso às suas obras, what you have done. o que você fez. He said, we are the building of God. Ele disse, nós somos o edifício de Deus. You take heed.
Então preste atenção. how you build on his foundation. Como você edifica no fundamento He's dele. talking about your whole life Ele está falando sobre toda a sua vida. as a lively stone, Como uma pedra viva. as a stone Como uma pedra laid on the foundation. que é colocada sobre o That can have fundamento. another stone laid on Pode it. ter outra pedra sobre And your ela. whole life E toda a sua vida. and everything you do E tudo que você is faz one stone é uma pedra in the building of God. no edifício de Deus. Keep that in mind as we read this. Lembre-se disso enquanto vamos lendo. Now, if any man build upon the foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, or stubble, E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work to see what sort it is. a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. If any man's work abide, which he has built thereupon, he shall receive a reward. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Notice 15. Olha o 15. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Let's cover this for a minute. Vamos falar disso um pouco. Why did he say take heed? Porque ele disse, preste atenção. Be careful how you build. Tome cuidado como você edifica. Did you know his mercy and his grace Você sabe que a misericórdia e graça de is Deus even going to follow you to heaven vai seguir você até o céu, for that last judgment, para aquele último julgamento, for a reward? para o galardão. This is why he was giving a warning. Por isso que ele está dando esse He aviso. said, take heed how you Ele build disse, upon this. preste atenção como você edifica Hay, sobre wood, isso. stubble, precious Feno, metals. madeira, palha, pedras preciosas. Because your works Porque as suas obras is going to be tried as by fire. serão testadas pelo fogo. You know what kind of fire he was talking Sabe que about? tipo de fogo que ele está falando? A refiner's fire Um fogo que refina, that burns all the dross, que queima toda a sujeira. all the waste. Tudo que é pode ser, tudo que é lixo. It's like when you refine gold, Quando você refina o ouro, it burns the impurities out, queima as impurezas and the gold comes forward pure. e ele fica puro. He said all our works, Ele disse todas as Our nossas call, obras, o nosso what chamado, we preached, que nós pregamos, everything is going to be sent through tudo vai ser that refiner's fire. repassado por esse fogo que refina. But when he said what he did next, Mas ele disse, quando ele disse o que faz depois, I don't want to hurt the kids anymore. eu não quero mais machucar as crianças. When he said what he said next, Quando ele disse o que disse depois, if you're preaching against the baptism of the Holy se Spirit você está pregando contra o batismo no Espírito that Santo, passed with the apostles, and que já passou com os apóstolos, all of that's hay, wood, and stubble, tudo isso é feno e madeira e palha. it'll all be burned. Tudo isso vai ser queimado. You're preaching Se você está pregando that healing wasn't for today, que a cura não é para hoje, no matter what your contribution was on the não foundation, importa qual foi a sua contribuição no fundamento. if it wasn't truth, Se não foi a verdade, if it wasn't what he called you to do, se não foi o que ele chamou para você fazer, it'll burn. vai ser queimado. But notice what he said here. Mas note o que ele diz aqui. After that trial by fire, Depois que for testado pelo fogo, if everything you ever did was burn up, se tudo o que você fez for queimado, and all you were e tudo o que você is fez, just born again, e tudo o que você fez foi só nascer de he said, novo, thank God, ele disse, for you will be saved graças a Deus, porque você vai ser as of by salvo fire. pelo fogo. So he's told me, quit hurting the children. Então ele disse, para de machucar as crianças. They're going to come here to be with me Elas vão vir aqui ficar comigo, because they were born again. porque elas nasceram de novo. But now he takes it a step further. Mas aí ele dá mais um passo. If I can help them, I will. Se eu posso ajudá-las, eu vou. But I won't stop and hurt them, Mas eu não vou parar para nor machucá-las will I destroy them. ou destruí-las. Hallelujah, Jesus. Aleluia. Well, look what he goes on to say. Olha o que ele diz depois. This is the part I never understood before. Essa é a parte que eu nunca entendi antes. 16. 16. He says, know you not that you are the temple of God,
and that the Spirit of God dwells in you? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Now, when he said you're the temple of God, Quando ele diz vocês são o templo de Deus, what he meant is this. o que ele quis dizer é o The seguinte: apostles laid the foundation. os apóstolos colocaram o fundamento, You're a lively stone. você é uma pedra viva, You made your contribution. você fez a sua contribuição. The temple that God lived in was that house. O templo no qual Deus viveu foi aquela casa. You were one of the lively stones in it. Você foi uma das pedras vivas lá. That's what he meant when he was talking about verse 16. Foi isso que ele disse no versículo Know you not 16. that you're the temple of God, and the Spirit of God dwells in you? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Yes, in here, Sim, aqui dentro. but also in the body of Mas Christ, também no corpo de which Cristo, I'm a part of. do qual eu sou parte. Well, then he went on to say, Então ele continua if dizendo: any man defile the temple of God, him will God destroy, for the temple of God is holy, which temple you are. se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. You know what I used to think that meant? Sabe o que eu achava que isso significava? Any man defile the temple of God, Quando ele diz destruir o corpo, him will God destroy. o templo de Deus, Deus vai destruir essa pessoa. I thought this was the only temple he was talking Eu about. pensava que só isso era o templo que ele estava falando. Not the work Não of a, God não a obra de that made up Deus the body of que Christ. faz o corpo de Cristo. So I'm thinking, if I defile this temple, Então eu pensei, se eu destruir este templo, I'll be destroyed. eu serei destruído? So I got born again in a holiness church. Então eu nasci de novo numa igreja And santa I smoked a pipe e eu fumava um cachimbo and cigars. e charutos. And then I get born again. Aí eu nasci de novo. Them holiness people, E aí aquelas pessoas da igreja they catch you smoking on a pipe. se pegavam você fumando They num slap you cachimbo, on the hand with a ruler. batiam em você com uma régua na mão. You're defiling God's Você temple. está destruindo o templo de Deus. And he'll destroy E ele you. vai te destruir. But somehow scaring me real bad didn't make me put it down. Me deixava muito assustado, mas não me fazia querer parar. He wasn't talking about something so Ele trivial não está falando de algo tão trivial assim, as an addiction. como um vício. He was talking about if you defile God's Ele temple. estava falando, se você destruir o templo de Deus, The word defile is destroy. a palavra é destruir. And the only way you can destroy God's O temple único jeito de destruir o templo de is Deus by destroying the foundation. é destruir o fundamento. If you destroy the Se foundation, você destruir o you'll fundamento, destroy the temple. você vai destruir o And templo. to destroy the foundation, E para destruir o you'll have fundamento, to say, você precisa dizer, there's other ways you can be saved existe outro jeito de ser salvo, besides Jesus Christ além de crucified. Jesus Cristo crucificado. You have destroyed the temple. Você destruiu o templo. And for that E reason, por essa razão, you would be destroyed. você seria destruído. Whew. Going over to 1 John. Vai então para 1 João. I'll be done by midnight. Vou acabar até meia-noite. Oh, you're not supposed to shout. Não é para vocês ficarem felizes. Give me some encouragement here. Me dê um encorajamento. 1 John chapter 4, 1 João capítulo 4, verse 1. versículo 1. I'll read one, Martha will read Vou one. ler a Marta vai ler Beloved, believe not every spirit, but try the spirits, whether they are God, because many false prophets are gone into the world. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Hereby know you the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. And every spirit that confesses not that Jesus Christ has come from is come in the flesh is not of God. And this is that spirit of Antichrist, whereof you have heard that it should come, and even now is already in the world. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. I had no idea what that meant Eu não tinha ideia do que isso significava. when I first started meditating the Word. Quando eu comecei a meditar na palavra, In fact, I had no idea for a long time. aliás, eu não entendia por muito tempo. Boy, I used to have fun casting out devils. Antes eu me divertia expulsando diabos. We'd jump on the guy and wear the devil out. Eu pulava na pessoa e cansava o diabo. We'd yell at him all night if we had. Gritava a noite toda.
And I don't do that anymore. Mas eu não faço mais isso. But when I was totally inexperienced, Quando eu era totalmente inexperiente, I'd say, eu dizia, I heard A.A. Allen say, eu ouvi o A. Allen if you dizer, get their name, you can cast them out. se você receber o nome deles, você pode Boy, I was fighting with expulsá-los. the devil. Eu ficava What's your name? lutando com o diabo. Qual o seu nome? What's your name? Qual o seu nome? And he goes, Seeky. E ele falava, Seek ye. busque. And I said, Seeky what? Eu falava, busque o quê? Said, Seek ye the kingdom of God. Busque o reino de Deus. First you're gonna get it. Eu falava, vou te matar. Just laughed at me. Ficava rindo de mim. I said, what kind of devil are Eu you? disse, que tipo de diabo você é? And the pastor's daughter was sitting there. E a filha do pastor estava ali. And the pastor's son-in-law was watching. E o cunhado estava ali também. I said, what kind of devil are you? Que tipo de diabo você é? And the pastor's daughter started to open her mouth to say something. E a filha do pastor começou a abrir a And that boca para devil falar said, alguma coisa e o diabo disse, If you tell, se você I'll contar, expose you to the church. eu vou falar o que você faz para a igreja. And I noticed the son-in-law was beat red. E eu notei que o cunhado ficou I said, oh, muito don't worry, it's a vermelho. lying devil. Eu falei, é um diabo He mentiroso. said, I warned you, I warned you. I Ele said, falou, eu te come avisei, out. eu te avisei. Aí eu falei, He goes, sai. and spit right in my face. And I E aí ran cuspiu in the bem na minha bathroom and cara. worked it. And I was mad now. E eu Come fiquei on. muito brava. Come out! Sai. Come out! That devil started yelling names. Aquele diabo começou a gritar He said, nomes. Irma over there E disse, aquela ali is having a lesbian affair with the pastor's daughter. está She goes, tendo "Ah!" and run out of the church. está tendo um caso de, lésbico com a filha do He says, pastor. and the son-in-law is having an E- affair with the same woman. E o And cunhado he está ran tendo um out. caso com a mesma mulher. I said, shut up, Eu disse, devil. cala a boca, Shut up." diabo. So I'm thinking, okay, Aí então eu disse, did Jesus come in the flesh? Jesus Cristo veio em carne? He says, yeah. Ele disse, sim. Shut up! Cala a boca. Shut up! Notice he said, for many false prophets went into the world. Ele disse, muitos falsos profetas This is vieram no what- mundo. This is what this means. É isso que isso Anybody significa. comes to you teaching Qualquer pessoa que venha até você preaching, ensinando, or pregando prophesying. ou profetizando that Jesus didn't come in the que flesh Jesus não veio em and die carne as the Son of e God morreu como Filho and de Deus resurrect. e ressuscitou, That there's many roads to salvation. que tem muitos caminhos para a And salvação. that was going on. E isso que está acontecendo, He said that spirit is not of God. esse espírito não é de Any Deus. preaching, teaching, Qualquer ensino, that pregação there's many ways to God. que diz que As tem you know muitos is caminhos wrong. para Deus está I could give you errado. the history on Muhammad. Eu posso te dar a história de Muhammad. It'd make you sick. Você fica com enjoo. So this is actually talking about preachers Então and isso aqui prophets, está falando de pregadores e profetas, and that he had to judge them in that que day, ele teve que julgar naquele dia, because those kind of problems was already porque beginning. esses tipos de problemas já estavam começando. So don't hurt the children. Então não machuque as crianças. All their trash may be burned. Todo o lixo vai ser queimado, If they have a foundation, mas eles têm um fundamento. they'll make it. Eles vão conseguir. Listen, Ouça, you're in a marathon. você está numa maratona. You're training for the Você Olympics, está treinando para as Olimpíadas, for a great move por um grande mover with the love of God. no amor de Deus. Don't stop and fight with the children. Não pare e lute com as You crianças. set your race. Fique na sua corrida. Run a good race. Corra uma boa corrida. You're in training for a marathon. Você está treinando para uma maratona. Don't play with the kids. Não brinque com as They want to crianças. be fed. Elas querem ser alimentadas. Feed them. Alimente-as. Don't hurt them. Não machuque-as. Então, nós aprendemos neste ensino de hoje que no dia do Senhor o fogo vai provar as obras nossas, aquilo que nós fizemos aqui.
E o que não esteve de acordo com a palavra de Deus vai ser queimado através do fogo. Queimado o quê? As impurezas das obras, de tudo o que nós fizemos, que não estava em concordância com a palavra de Deus. E também o pastor Dave passa a ensinar que Jesus é o único caminho. Não existe outro caminho. Por que ele está falando sobre Jesus como Salvador? Por causa do último dia. Se houver algum engano, alguma interferência no fundamento, que é a verdade, que é a palavra de Deus, isso vai prejudicar a salvação. Se nós simplesmente tivermos alguma impureza no nosso caminhar, nós vamos ser salvos, porque no dia do Senhor o fogo vai queimar isso. Mas nós não podemos mudar o fundamento, que é Jesus Cristo, o Salvador. Que ensino maravilhoso, não é mesmo? E nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a andar na verdade e nesse caminho certo que é Jesus. Então vamos agora fazer uma oração, vamos entregar agora as nossas necessidades físicas. Vamos pedir ao Senhor que opere no seu físico, se você tem alguma enfermidade ou se está com alguma dor. Eleve a sua fé agora, junto comigo. Pai, toque agora esse telespectador. Que a tua unção de cura venha sobre esta pessoa agora. Em nome de Jesus, eu repreendo essa dor que está no seu corpo. Eu repreendo esse mal-estar que você está sentindo. E eu peço também agora que Jesus opere em todos os seus dentes, que todo este mal-estar que você tem nos seus dentes, esta neuralgia, que você não pode mastigar, essa sensibilidade que está nos seus dentes, eu repreendo agora. E creio, Jesus, que você está curando essa arcada dentária, que você está agindo agora, para que um bem-estar aconteça e que toda essa enfermidade do seu corpo saia agora e que você seja sarado, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos e nós te louvamos, Pai. Oh, aleluia, porque você nos cura, você é o nosso médico, Jesus, amém. Então agora que nós chegamos ao final, eu quero deixar o nosso endereço para que você entre em contato conosco, visite o nosso site, veja os ensinos do Pastor Dave que estão lá à disposição, só para você. Simplesmente acesse o site andandonoespirito.org.br. E até o próximo programa. E Jesus abençoe você. E vamos finalizando com esse louvor maravilhoso ao Senhor. Deus da minha salvação, como você não existe ninguém, meu refúgio, minha força.
Jesus. Aleluia.